Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre os ensinamentos espíritas, sobre a doutrina espírita de um modo geral. Bem, eu gostaria muito de pedir a vocês que dessem um like e que, por favor, se inscreva, aquele que não foi inscrito no nosso canal. Tem vários vídeos que eu já coloquei, que eu já postei. Vocês podem assistir os vídeos anteriores. E pode ser que tenha alguma coisa que esclareça algumas dúvidas para vocês, ok? Eu quero pedir também a todos vocês que assistem o meu canal que, por favor, ao começar a assistir um vídeo, tenha um pouco de paciência para assistir o vídeo até o final, porque alguns que assistem o meu vídeo começam a assistir pela metade, por ser um vídeo às vezes de 20, 25 minutos, ser um vídeo às vezes longo. As pessoas interrompem e não ouvem toda a mensagem e depois me questionam sem terem entendido totalmente a mensagem que eu estou enviando, ok? E quando elas se encontram comigo e me questionam, aí eu esclareço o restante do vídeo da informação que eu passei. Mas muitos nem sequer se encontram comigo, mandam às vezes um zap para mim e coisa e tal, porque não houve o vídeo todo, ou seja, não houve o fechamento da minha ideia. E assim acabam ficando com mais dúvidas do que se esclarecendo, ok? Eu gostaria muito também de explicar a vocês que assistem o meu canal que eu sou espírita, no sentido de que eu já frequentei centro, já trabalhei, bem, já participei de atividades, né, espíritas, mediúnicas e tudo mais, tá? Estudei um bom tempo. Então, é claro que tudo isso que eu falo, que eu observo, entendeu? Está dentro da doutrina espírita com conhecimento de causa. Eu não somente de livros ou peguei informação de alguém. Não, eu tenho conhecimento uma vez que eu frequentei e participei. E tentei frequentar tantas outras casas também. Então, o que eu falo foi experiência vivida, foram coisas de fato que eu vivenciei, pelas quais passei. E não fico, a minha mente não fica restrita às ideias, né, somente dos 5 livros de Kardec, que diz o Pentateuco da doutrina espírita, ok? Então, mesmo esses livros, esses 5 livros, têm os ensinamentos e tem alguns que são contraditórios com outros, se contradizem, tá? Dentro dos livros. É só você pegar um desses livros, começar a ler, estudar e prestar bastante atenção. E você vai ver essas contradições dentro das obras espíritas, ok? Então, é dentro dessas contradições que geralmente eu pessoalmente falando para vocês, eu presto atenção e venho anotando elas e comentando. E a maioria dos espíritas entende isso como se fosse uma crítica. Na verdade, pode até ser que seja uma crítica, mas não é uma crítica no ponto de querer ofender ou agredir alguém. Não. É uma crítica mostrando o que existe realmente dentro do livro. O contraditório dentro do mesmo livro. Ok? Então não fui eu que escrevi o livro. Eu estou lendo o livro, né? Se numa página vem dizendo que o branco é branco e na outra vem dizendo que o branco é azul, eu vou confrontar. Ora, qual das duas páginas estará certo? O branco é branco ou o branco é azul? Estou dando um exemplo bem chulo, bem simples para que vocês entendam. Porque muitos espíritas, quando eu li, estudei e vivenciei isso dentro de grupo de estudos,
lê um parágrafo, esquece do parágrafo anterior, ok? Esquece do parágrafo anterior. Então, quando ele vai falar sobre o parágrafo que ele leu, ele é positivamente concordante com aquilo que ele acabou de ler. Ele concorda com aquilo que ele acabou de ler. Na outra página, vê uma coisa que fala completamente o oposto. Ele lê o que está oposto e concorda com aquilo que é oposto. Ou seja, eu não entendo porque a maioria dos espíritos não questionam a si próprio, porque eles mudam de comportamento da mesma forma que mudam as informações dentro do próprio livro. Ok? Outra coisa muito importante que eu quero expor a vocês, meu ponto de vista, da forma que eu penso. Ok? Pode ser que alguém, por vergonha, por não querer se expor no meio de estudo, ficar calado, né? É um direito, a pessoa pode ficar calada. Ou abrir o tema para debate, que eu acho mais interessante fazer o debate do que ficar calado. Mas é uma opção de quem faz, ok? É uma escolha. Se a pessoa escolhe ficar calado, é um direito dela. Mas eu acredito que é melhor falar para se esclarecer. Uma vez que não se fala, não se debate, não se esclarece. Não é verdade? Então, irmãos, para aqueles que estão estudando a doutrina, participando de algum grupo, que ouve, assiste palestras, enfim, e que trabalha, é muito importante que vocês prestem bem atenção daquilo que vocês estudam, daquilo que se estuda dentro da doutrina, e observar o que está de errado. Entendam, meus irmãos, todas as informações que Kardec recebeu foram dos espíritos. Mas quem eram esses espíritos? Eram espíritos maravilhosos que vieram da quinta, da sexta, da sétima, da oitava, da nona dimensão? Vieram de mundo? Que mundo eles vieram? Irmãos, a maioria desses espíritos eram o quê? Tinham desencarnado. Aqui do planeta Terra mesmo. Há alguns anos, há poucos anos. Não é verdade? Ora, sendo assim, antes de viverem na paz espiritual, estavam encarnados como seres humanos, com todos os seus conhecimentos, suas falhas, suas concepções, seus conceitos. Ah, mas a espiritualidade ensina muito, não é, meu irmão? Não acredito que ensine tanto assim, não, para a gente acreditar em tudo que eles nos dizem. Eles são homens fora do corpo, não esqueçam disso, denominados espíritos, o que não dá a nenhum deles muita sabedoria, ok? Eles vão absorver alguns conhecimentos, sim, mas ainda assim estarão carregados das suas ideias e concepções quando estavam encarnados. Isso é pejorativo? Não, não é pejorativo. É racional. Ok? Que mesmo dentro do livro dos médios explica sobre isso. Tem parte que esclarece sobre isso, mas ninguém presta atenção. Né? Que os espíritos, antes de viverem na vida espiritual, eram homens comuns. Ainda são espíritos comuns, porém não têm o corpo para lhes limitar tanto a percepção das coisas. Mas ainda assim não são tão elevados quanto alguns espíritas acreditam que sejam. Pois se estão ainda envolvidos com o planeta Terra, alguns não podem nem saírem do planeta Terra, é porque a evolução deles não é tão maravilhosa quanto se pensa. A gente fica endeusando os nossos irmãos, dar valor a eles é uma coisa. Volto a falar, né? Criticá-los por criticar, mas entender, sim, que nem sempre eles estarão certos. É a visão deles. Nem sempre nós aqui estaremos certos, é a nossa visão, ok? Então basta para nós questionarmos sim a tudo. Questionar não é ofender, é bem diferente, ok? Então, irmãos, fica aqui essa dica para vocês. Estudem com profundidade, ouçam as palestras, mas não aceitem que tudo que o palestrante fala é verdadeiro, ok? Não se esqueçam, já falei isso, vou voltar a repetir 1 milhão de vezes, quantas vezes forem necessárias. Nós que habitamos o planeta Terra hoje, os seres humanos, não estávamos aqui na época que Jesus Cristo veio, ok?
A população do planeta Terra na época era de 360 milhões de habitantes. E não eram 360 milhões de habitantes em volta de Jesus, não, irmãos. Eram 360 milhões de pessoas no planeta todo. Volto a repetir. Hoje nós estamos chegando, ou já passou, se eu não me engano, de 8 bilhões de homens, de seres humanos. Ora, o número é muito maior. Então, se nós não estávamos, viemos de algum lugar. Se nós viemos de algum lugar, nossos erros e pecados e crimes não existem do jeito que os pregadores falam. Que nós estamos pecando e repetindo os erros. Irmãos, espírita, por favor, ainda vão falar, mas se não pecou aqui no planeta Terra, pecou em outro lugar. Não é verdade? É uma justificativa até meio um pouco racional. No entanto, não se esqueçam de estudar, que o registro dos nossos erros e acertos ficam gravados no nosso perispírito. E quando nós saímos de um planeta para o outro planeta, nós trocamos de perispírito como o ser humano troca de roupa. O perispírito do planeta que habitávamos ficará lá no planeta. Se nós vamos para um planeta novo, nós vamos pegar um perispírito novo. Se ele está novo, ele não tem marcas. Será que a gente entende isso, meus irmãos? Se eu sair do planeta inferior ao planeta Terra, e vim para o planeta Terra agora, o meu perispírito que existia ficou lá naquele planeta. Hoje, o meu perispírito é novo, é formado pelas substâncias do planeta Terra. Então, meu perispírito não tem nenhuma marca para que eu venha a nascer com qualquer tipo de doença. Não é verdade? Mas nascem pessoas doentes. Por quê? Vocês podem me explicar? Se eu sair de um planeta primitivo, eu estou em ascensão de um planeta para o outro? Eu evoluir? Que marca tenho eu? Mas, no entanto, por que será que eu nascerei com algum problema físico, mental? Por que será? Será que isso irá acontecer? Meus irmãos, temos muito que estudar. As nossas palavras de ensinamento têm que ter realmente conhecimento. Se você não tem conhecimento de algo, você não pode falar o que você quer sobre algo, sobre esse mesmo algo. Não é verdade? Um professor só pode ensinar ao aluno aquilo que ele sabe. Não é verdade? Um médico, ele estuda na faculdade, se forma, vai praticar medicina, mas ele tem que estar o quê? Fazer o quê? Está sempre se atualizando. Não é verdade? Que a medicina, a ciência, ela se transforma sempre para melhor. Por que os palestrantes espíritas e os estudantes espíritas não abrem suas mentes e continuam a pregar as mesmas coisas de 150 anos atrás, sem prestar atenção naquilo que nos cerca, nas coisas novas, sem prestar atenção na novidade? Irmãos, já é tempo de, ao invés de nós jogarmos o ser humano para baixo, culpando ele da miséria e da desgraça que ele tem, porque ele pecou no passado, já é hora da gente entender a realidade. A verdade não é essa. A verdade é que o espírito, nós, todos nós, estamos sempre evoluindo e caminhando para frente. Ok? Então, por mais difícil que pareça a vida para alguém, ele está ainda superior à vida que ele teve anterior. Essa é uma realidade que ninguém pode tirar, mas que, infelizmente, poucos falam sobre isso. Muitos falam da lei de ação e reação. Do que plantou vai colher, aqui se fez, aqui se paga. Quem matar pela espada perecerá. Mas não presta atenção nas palavras de Jesus, quando fala: uma caridade apaga uma multidão de pecados. Perdoai até mesmo o vosso inimigo,
E não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ok? Quando Jesus falou, eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Espíritas, abram os olhos. Não continuem a acreditar que aqui se fez e aqui se paga. Acredite nas palavras boas do Mestre, que a caridade apaga uma multidão de pecados. Quando ele fala também, vá e não peque mais. Vocês esqueceram, espíritas, que Paulo de Tarso, naquela época, que se chamava Saulo, pois que ele era romano, um general romano, caçador de cristãos, que mandava matar os cristãos, jogava na arena, no meio dos leões, que era um espetáculo naquela época. Quantas pessoas ele assassinou? E naquela mesma vida, ele se transformou no maior propagador do Evangelho do Cristo. Não era religião, ele ensinava o amor e a caridade. Ele se redimiu através das boas atitudes. Eu gostaria muito de saber se tem algum espírita que possa me dizer que o Paulo de Tarso, a partir daquela vida, veio nascendo e sendo assassinado pelo número de pessoas que ele matou. Quem pode me afirmar isso? Ninguém pode, porque isso não ocorreu. Ok? Então ele matou pela espada, mas não pereceu pela espada. Ele matou pela espada e praticou a caridade. Ok? Então, irmãos, eu sei que meus vídeos são longos. Eu peço desculpa. Eu sei que muitos não vão concordar comigo, é direito, mas serve como reflexão para que venhamos a pensar um pouco mais sobre aquilo que estudamos e pregamos, analisarmos a verdade é que aquela que Jesus pregou para todos nós, porque Jesus não criou religião nenhuma. Ele mesmo quis esvaziar os templos naquela época, quando falou que Deus, não adianta procurar Deus nem aqui, nem acolá, porque você não vai encontrar. Porque Deus está dentro de cada um de vós. Não é verdade? Então, infelizmente, muitos estão procurando Deus nas religiões, dentro do espiritismo, dentro das outras religiões, de Umbanda, católica e por aí vai. Mas não vai encontrar Deus. Você vai praticar qualquer religião, não vai se tornar santo, nem tampouco vai deixar de sofrer na espiritualidade, quando lá chegar. Quando daqui você partir, você vai ser auxiliado, mais ou menos, de acordo com a tua atitude para com o teu semelhante. Aquilo que tu fez para o teu próximo, aquela ajuda que tu fez sem querer ser retribuído, aquele filho que você criou sem querer receber a gratidão dele, porque você entendeu que você cumpriu com a tua parte, com a tua obrigação. Você não vai cobrar, vai querer dar e não vai exigir nada em troca, nem mesmo um pedaço do céu. Essa foi a proposta do Cristo. Amar o próximo como a nós mesmos. Aí está toda a lei e os profetas. Ok? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Muito obrigado e até a próxima.